população. Referente ao vereador Renilson, que ele falou sobre a questão da árvore que está correndo o risco de cair, eu acho que seria bom se eu colocar um requerimento para a CEMAP, para eles fazerem um estudo, né, de viabilidade, se ela vai trazer risco para a população. Se for o caso, se for preciso tirar ela, eu acho que isso é o correto a ser feito, né, e automaticamente, mediante a estudos, né, que nós temos profissionais na secretaria responsável, então eu acho que o correto seria fazer um pedido um requerimento solicitando um estudo para ver a viabilidade de ser podada ou não, ou extirpada lá do local. Obrigado. Meu presidente, pela ordem. Vereador Foi Malaquias. citado. Gente, Banco Santander, Loja Taco, na Rui Barbosa, Mitsubishi, Volkswagen, Bioativa, Caoa XR, Armazém da Mendonça, Ótica Brasil, Consultório Memorial, Loja do Colegial na Rui Barbosa. É simples, é só a gente visitar, amiga. Faça uma visita junto comigo. Se você tivesse uma loja lá na Mendonça e você tivesse que fechar a loja para poder atender seu cliente, porque não dá para aguentar o cheiro que entra, sábado às 10 horas da manhã, eu estava pessoalmente na Caoa XR, a gerente me pediu licença para poder fechar a loja, porque deu aquela garoa sábado de manhã, ninguém aguentava ficar dentro da loja, ela já dobrou a quantidade de ar-condicionado para fazer a barreira, a cortina de vento, porque ninguém aguenta ficar, está perdendo cliente. Gente, isso não carece de estudo, isso carece de visão. Obrigado. Presidente, como líder, Como líder. eu não sei qual que é o entendimento dessas empresas que se instalam na Amazônia e querem estar longe das coisas que são nativas nossas. Por que esse pessoal não faz um estudo para verificar qual que é a realidade do nosso município? A nossa realidade é mata, floresta. Nós não temos a sorte de ter um jacaré andando, mas tem muitos municípios que tem. Eu acho que esse pessoal não tem entendimento de onde eles estão entrando para poder trabalhar. Claro que é preciso ter cuidado, proteção, e é preciso ter árvore para a gente andar na sombra. É muito fácil esses empresários falar, porque eles andam dentro das L200 dele, eles não andam no sol, eles não precisam estar numa parada de ônibus para estar se protegendo do sol, que sol quente que era o nosso município. Eu acho que precisa ter um entendimento e, priori, é preciso ter respeito com as nossas matas, com os nossos animais, porque nós estamos na Amazônia. Nós não estamos em Dubai, nós não estamos em países que são de cerrado, de desertos. Nós estamos na Amazônia. Na Amazônia vai ter o quê? Garça, vai ter jacaré, vai ter cobra. Então elas estão onde é para estar. Obrigado, vereador. Vamos continuando. Falar pela ordem, presidente. Vereador Laes. Eu queria só pedir aos colegas que fizessem, claro, eu respeito a questão regimental da Câmara e cada um aqui responde por si só, dentro do regimento desta casa, mas que a gente pudesse, nas nossas falas, fizesse os encaminhamentos devidos às autoridades competentes que possam resolver o problema. O vereador Malaquias vinha aqui falar desta forma, é a mesma coisa que a gente querer matar um carrapato que está no boi e a gente vai lá e mata o boi. Você resolve o problema do carrapato, mas às vezes não precisa matar o boi. Às vezes não precisa você cortar aquela mangueira ou matar aquela mangueira para você resolver um problema que está ocasionando lá. Eu sei daquele problema, sabemos. E aí eu falo um pouquinho de conhecimento de biologia, porque eu também fui acadêmico de biologia numa universidade aqui em Santarém. O que nós precisamos fazer é encaminhar os órgãos competentes para que vá lá e estude a SEMA, a CEMAP, as secretarias já estão tomando conhecimento disso. Tá? Lá atrás, nós tivemos um problema de um funcionário de uma secretaria de ter derrubado o ninho lá desses pássaros, alguns pássaros morreram e eles foram inclusive multados. A gente tem que entender que existe legislação para isso. Nós não podemos aqui incentivar as pessoas, e aí a população nos ouve aqui, e aí um cuidado que nós temos que ter para a gente não incentivar as pessoas para estarem lá daqui a pouco matando aqueles animais. É uma preocupação que eu particularmente tenho. É uma preocupação que eu tenho. Então, a solução ela existe, mas eu não acredito que matar os animais ou cortar as mangueiras seja a solução para aquele problema. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Na minha fala, quando falei na questão da mangueira de cortar ou poldar,
é porque eu estou falando com questão à vida, porque lá pode acontecer um acidente, corre um risco muito sério, e até pedir que quem possa aí também averiguar da forma que eu vi, né? E eu acho assim, né, vereador, que nós estamos aqui para discutir os assuntos da sociedade, né? Então, assim, cada um tem a sua ideia, aqui, a sua opinião, e eu, particularmente, aqui dizer que eu não falei nada sobre retirar a garça ou matar as garças. O que eu falei é só a primeira árvore, que ela está ali correndo um risco muito sério à vida, né? Então, assim, a gente, quanto mais vereadores ir lá verificar esse problema e a gente comentar, eu acho que o órgão, nós já encaminhamos, já fizemos os pedidos aos órgãos competentes, né? Mas cada um vê dessa opinião, acho que contribui, né, para resolver a situação. Obrigado, vereador. Esgotado o grande expediente, passamos para a primeira parte da ordem do dia, com a leitura do expediente da secretaria. Presidente. Vereadora, pediu para falar? Desculpa, perdão, vereadora. Pode utilizar a palavra pela ordem. Eu gostaria aqui... Pede silêncio, gente. Só de fazer uma fala, presidente, em relação a essa questão das garças, das árvores, e a insistência do nosso nobre vereador Malaquias em relação a isso. Eu acho que quando nós vivemos num ambiente, numa sociedade, nós temos que analisar, a propósito, até a justiça faz isso, nós temos que fazer relação com a cultura, nós temos que fazer relação da sociedade com a cultura, com a religiosidade e com o meio ambiente. E que nós não podemos chegar aqui, vereador Malaquias, lá do sul do país e achar que aqui está tudo errado, entendeu? Não é assim, sim. Nós não podemos aqui achar que nós podemos pegar a cultura de um povo, sabe, até a cultura ambiental dela e transformar da forma que se adequa àquilo que você sonha com desenvolvimento. Então, você tem que fazer uma relação, sempre quando você vai falar de uma cidade, você tem que ver a cultura daquele povo. Então, você tem que saber se as pessoas realmente acham que é terrível ter garça no meio da rua. Porque eu tenho certeza que a maioria da população não acha terrível. E ela é um ciclo sazonal, aquilo ali não é permanente, o senhor sabe disso. Não é permanente. Então, assim, nós temos canteiros até na Avenida Paulista. A Avenida Paulista tem um canteiro lá, para você andar de bike, para você fazer exercício, para você andar com segurança. E por que na Mendonça Furtado nós não podemos ter árvore? Tá? Então, é só essa a minha fala, presidente. Obrigado, Fui citado, vereadora. presidente. Eu fui citado. Vereador, 2 minutos, vereador, para a gente avançar nas matérias. Nós estamos entrando numa discussão aqui, uma discussão que eu, particularmente, eu quero dizer aqui para o vereador Malaquias e para todos aqui, eu nem quase discutam, eu não coloco, vocês não vê quase eu falar sobre esse assunto, porque a nossa cidade tem uma cultura, pô, até um pouco chato a gente conversar muito sobre o mesmo assunto aqui dentro dessa casa. E a nossa cultura é ter árvores na nossa cidade. Sempre foi assim. E a população santarena se acostumou com isso, os órgãos fiscalizadores, a sociedade. Então, nós, como foi dito pelo vereador Biga, nós estamos na Amazônia aqui, nós temos que ajudar a preservar o meio ambiente, nós temos que dar exemplo de preservação do meio ambiente. E aqui já foi citado exemplos de até cortar árvores. Eu acho que não é esse caminho. O vereador Alessio foi muito pontual na sua colocação. Nós temos que buscar, para aquilo que o vereador acabou de citar, que está incomodando o cheiro, né, do cocô lá das garças, tem que buscar outros caminhos, como, por exemplo, fazer a limpeza diariamente. Eu acho que é um caminho isso aqui, né, fazer a limpeza diariamente desses locais. O que a gente não pode é fazer a natureza pagar pelo aquilo que ela produz. Eu acho que não é o caminho esse, vereador. Eu acho que nós discutimos muito isso aqui dentro dessa casa. São assuntos que, às vezes, até a sociedade fica dizendo que isso aqui que não tem o que te fazer aqui nessa casa. Pô. São coisas que... são situações que é até constrangedor
para a gente aqui determinados assuntos aqui dentro dessa casa. Nós estamos falando sobre cocô de garça aqui dentro da casa, né? Aí eu acho que a denúncia para o órgão, para buscar, como órgão fiscalizador, buscar soluções para esse problema que está incomodando algumas lojas, incomodando o ambiente através do cheiro. Eu acho que o próprio município pode resolver esse problema, a CEMAP, quer dizer, são coisas que, no meu ponto de vista, nós estamos perdendo tempo com esse assunto, meu ponto de vista. É a natureza que nós temos que saber lidar com ela e tem órgãos fiscalizadores para isso. É isso, vereador, mas eu vou ceder o tempo para Vossa Excelência que você pediu, para que a gente não possa, para que você pudesse dar as devidas explicações. Meu presidente, com todo o respeito, com todas as pessoas que estão aqui, com todo mundo que está na internet nos ouvindo, eu nunca falei em derrubar uma árvore. Se o pessoal do blog hoje nos comandam, aí eu não sei dizer, eu quero que pegue uma gravação minha falando que eu tenho que derrubar uma árvore. Eu estou sugerindo que tem que ter uma solução para as garças, porque além de ser anti-higiênico, existe uma questão de fitotoxicidade. As árvores serão mortas pelas garças. Nós estamos deixando a natureza agir, as garças matarão as árvores por excesso, por fitotoxicidade. Procure aí, fitotoxicidade. As garças matarão as mangueiras, as amadas mangueiras. Obrigado, querido. Eu acho que dificilmente vai acontecer isso. As garças vão matar as árvores. Eu sou do interior e eu estou acostumado a viver no meio de várias diversidades, no meio do mato. Eu vim de lá, né, da várzea. Eu nunca vi isso aqui, mas tudo bem. Eu estou respeitando a sua tese, a sua colocação, mas eu não concordo, né, com a sua maneira de pensar em relação a toda essa situação. Como líder, presidente. Vereador Murilo. Presidente, eu sei que o assunto às vezes pode algumas pessoas não gostarem, mas eu acho que a gente deve respeitar a fala de cada vereador aqui desta casa. E com relação aos órgãos competentes que teriam que fazer algo, eles não fazem absolutamente nada. E a gente, quanto vereador, representante do povo, a gente tem que cobrar. A SEMA atuar, quem é que tem que atuar? O IBAMA, a SEMA. Agora, realmente, tipo assim, eu não sou tão radical, vereador, cada um tem uma posição. Só que deve existir, com certeza, hoje, quando a gente for pensar em construir algo mais para a nossa cidade, pensar no tipo de árvore que deve ser plantado. Infelizmente, passou, agora a gente não vai derrubar as mangueiras, mas a mangueira não é adequada, o fruto pode quebrar realmente o carro, pode cair na cabeça de uma pessoa, as raízes dela são muito grandes, pode mexer com estrutura de prédios. Então, existe hoje, sim, a ciência, existe árvores até que não atrai questão de abelha, pode ter algum tipo de substância não tóxica, mas que espante essa garça para outro lugar. Então a gente tem que cobrar aqui na casa que quem tem que fazer isso. Se é a CEMAP, é o IBAMA, quem é que faz para fazer. Infelizmente não estão fazendo e não é porque ano passado não fizeram, ano retrasado não fizeram, que não vão fazer agora. É outro mandato, uma outra legislatura e vereadores aqui representando o seu nicho, pedindo pela população que pede realmente para que aquilo está incomodando realmente as pessoas. Presidente. Vereadora Alba. Assim, gente, com todo respeito, eu acho que esse é um assunto que ele precisa ser discutido em outro momento. Nós estamos numa sessão aqui, uma sessão ordinária, onde nós estamos discutindo assunto relevante à nossa sociedade. E aí nós estamos quase 1 hora discutindo sobre o habitat das garças, sobre a migragem das garças para as mangueiras. Enquanto que aí, na galeria, nós temos pessoas que entram aqui nessa casa para esperar de nós, muitas vezes, respostas para a nossa população. Temos pessoas aqui também que estão aqui na galeria aguardando, eu acredito que uma moção de aplauso. E nós já estamos quase atingindo o nosso tempo de bancada que nós já passamos. E a gente precisa avançar, porque nós não podemos também ficar acumulando demandas aqui no nosso material, sabe? Então, eu acho que nós temos coisas mais coerentes para tratar e que esse assunto ele possa ser tratado com as autoridades competentes, para esse assunto que possa ser discutido nessa casa, mas em outro momento. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereador. É porque assim... Presidente. Vereador... Rapidinho aqui, presidente.
Vereador, só um minutinho. Pela ordem. Porque assim, a minha colocação nesse sentido é porque, por exemplo, o vereador Malaquias tem solicitado, tem discutido diariamente essa situação, que talvez esse prejuízo que ele enxergou, que as gastos estão trazendo para o nosso município. Mas em nenhum momento, eu não sei se ele já propôs uma reunião com a SEMA para tratar esse assunto, né? Se já reuniu, porque a gente fica só falando aqui dentro dessa casa. Então, acho que se existe um problema, tem que buscar soluções. A gente fica aqui se desgastando com o mesmo assunto, que está dando prejuízo, mas alguém já procurou os órgãos competentes? Né? Quem está levantando essa bandeira? Já foi discutido com a SEMA? Já foi mostrado esse assunto? Quer dizer, são situações que parece que é só para, no meu ponto de vista, é para ganhar audiência, ganhar ibope, ganhar não sei o quê. Então, acho que tem que, quando a gente vê o problema, a gente vai atrás e busca. Por exemplo, eu tratei de um assunto aqui, já estou marcando uma reunião com a SEMA, para cobrar aquela situação dos caminhões, né, para dar encaminhamento, porque a sociedade é isso que ela espera de nós. Ela espera que a gente apresente um problema, a gente vai atrás e resolver o problema. Vereador não tem recurso financeiro para, vamos dizer assim, não tem emendas parlamentares, mas a gente vai buscar as emendas, vai ajudar o município a governar. Então, tem coisa aqui que eu falo que fica travando, aquilo que a vereadora Alba falou, algumas discussões que ficam travando. Nós temos requerimentos, nós temos projetos importantes para votar hoje, um assunto que podia ser tratado diretamente numa secretaria, que é o órgão responsável para se fazer o trabalho, se fiscalizar. Então, esse meu sentido, vereador Murilo, que eu estou colocando, que não é que eu não respeite a colocação do colega, não respeite as falas, é o mesmo assunto por vários dias que nós estamos tratando aqui nesse lugar. E parece que não está sendo apresentada uma solução. Vereador Josiel. Presidente, para encerrar o assunto, amanhã, eu já conversei aqui com o secretário Bruno e estou entrando em contato com a SEMA. Amanhã eu vou convidar a SEMA, vou convidar a SEMAP, vou chamar quem de direito para fazer uma visita lá nessa árvore lá que fica na Rui Barbosa com a 15 de novembro, e para tomar uma definição com relação a isso. Será que vou esperar a árvore cair em cima de alguém para poder resolver o problema? Então, amanhã eu estarei lá e eu vou colocar no grupo dos vereadores. Se vossas excelências quiserem fazer parte lá, já estão convidados, e eu já estou aqui alinhando o horário, tanto com a SEMA quanto com a SEMAP, para comparecer lá e encerrar esse assunto aqui de uma vez por todas. Como líder, presidente. Vereador Júnior. Como líder. Presidente, palavra pela Vereador ordem. Júnior Tapajós. Não vai usar, vereador Sérgio. Vereador Sérgio. Presidente, esse discurso aqui dentro da tribuna, aqui dentro da Câmara, já está virando rotina. Todo dia, toda sessão tem essa situação, sobre as garças. Parabéns o vereador Laércio, pela sua fala, que essas situações tem os órgãos competentes, né? Tem a SEMA, tem a Vigilância Sanitária, tem o Ministério Público. Se nós continuarmos falando aqui todo dia, batendo todo dia nessa tecla, nunca vai resolver. Certo? Eu acho melhor que a gente pudesse conversar com o Ministério Público, ou fazer um encaminhamento, em vez de nós estar discutindo aqui dentro, fazer um encaminhamento para a SEMA, fazer um encaminhamento para o Ministério Público, para que possa fiscalizar, visitar, ver em loco essa situação, para que possa ser resolvido. Isso está ficando chato aqui dentro. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Certo, presidente? Era isso que eu tinha. Obrigado, vereador. Presidente, Permita contribuir. Vereador Júnior. Permita contribuir no assunto da argaça aí, a primeira manifestação minha sobre esse assunto. Parabéns ao vereador José, eu acho importante essa reunião, importante que a Comissão de Meio Ambiente desta casa também participe, porque são temas que eles se conflitam. Nós temos o tema do meio ambiente, é o habitat delas, né? Principalmente depois que a Ilha do Meio sumiu, essas garças elas procuraram um local para ficar, e esse local foi em grande maioria as mangueiras ali da Mendonça Furtado com a Moraes Sarmento, mas nós também não podemos deixar de levar em consideração a economia do nosso município. Nós temos também lojas, nós temos pessoas que trabalham naquele espaço, então é um conflito que ele precisa ser resolvido. É claro que as garças elas são animais que não vão chegar lá, um órgão ambiental, e vão dizer, olha, vocês não podem ficar aqui. Precisa ter, de fato, um estudo ambiental para ver de que maneira atender
todos os lados. O lado prioritário, é fato, nós estamos na Amazônia, o lado prioritário é dos animais, mas nós precisamos também ter esse olhar para as pessoas que trabalham naquela região. E com detalhe, recebi agora há pouco, é uma denúncia totalmente uma suposição, não há nada que comprove. Mas foi a segunda vez que eu já escutei essa informação e é algo que precisa ser averiguado também, se aquelas mangueiras não estão sendo envenenadas, para secar, para elas caírem, para que as garças não fiquem mais lá. Então, além dessa problemática, é importante averiguar, investigar se essas mangueiras também não estão sendo envenenadas, porque já recebi essa informação por 2 vezes, totalmente, como eu disse, sem nenhuma prova, mas é algo que precisa também ser investigado. Precisamos preservar as garças, as mangueiras e os trabalhos das pessoas que ali convivem. Obrigado, presidente. Obrigado. Presidente. Obrigado, vereador. Vamos continuando o trabalho. Presidente, por favor, pela Ver- ordem. Por Vereadorita. favor, só um minutinho. Eu só quero aqui dizer que, embora eu discorde dos extremos, eu já percebi que aqui na casa alguns assuntos são cortados imediatamente, embora relevantes. E outros são impedidos de se estender. Então, quero que a casa não se jogue nos extremos para não cortar assuntos relevantes, porque, embora criminalizado o sentido da garça, tem muitos elementos que devem ser levados em considerações, econômicos, ambientais e uma série de outros, né? Como, por exemplo, na semana passada, o assunto transporte também. Alguns colegas se manifestaram para cortar o assunto, porque já estava sendo debatido redundante. E é um assunto importante, extremamente relevante, o assunto de transporte. E eu não vejo a mesma indignação de muitos colegas com relação a essas moções sem fins, redundantes, de 2 horas, que nós temos aqui visto nas sessões. Muito obrigada. Discutir, senhor presidente. Falar pela ordem. Vereadora Elita, em relação às moções, nós temos um acordo aqui em número de moções por dia. Não sei se você... eu acho que você está acompanhando nossos grupos, nós chegamos a um acordo em relação a isso. Acho que todos os assuntos, gente, eles são relevantes para a nossa sociedade. O que nós estamos discutindo aqui hoje é o excesso... por exemplo, pela primeira vez, nós estamos tratando esse assunto sobre talvez o prejuízo que as garças estão causando a alguns comerciantes. Pela primeira vez eu estou aqui vendo o vereador aqui pediu uma reunião agora com a secretaria para tratar esse assunto, é isso que eu estou falando, né? Desde o início era para nós ter feito isso, né? Quem está buscando quem está à frente dessas pautas importantes, né? Então, são esses assuntos que às vezes a gente fica se estendendo no debate e acaba, claro, desgastando um pouco, né? O vereador Alba aqui estava comentando algumas situações agora a respeito de outros projetos que nós temos aqui para aprovar hoje. Não é questão de proibir, senão nós vamos ficar tarde aqui tratando o mesmo assunto e não damos encaminhamentos devidos para os projetos que realmente a população espera de nós. Esse aqui é um deles também, claro, porque o vereador, nós temos que respeitar a prerrogativa dos vereadores, mas buscar soluções para os problemas. Buscar, não somente apresentar. É isso que a gente está questionando aqui.